Uma outra coisa legal de entender de evolução é assim, eu vou te fazer uma pergunta simples. Câncer existe, Sim. e câncer vai ficando mais frequente com a idade, certo? Então, se você pensar que câncer é um problema, câncer deveria desaparecer, seria uma pressão negativa para desaparecer. Não iria Por passar que câncer não desaparece? Por que a gente passa o gene para frente? Por Deixa quê? ele responder. Pera. Por quê? Pensa. É uma pergunta real, pergunte. Você fez 11 horas de live de evolução. Peraí, calma aí. Vocês dois, confabulem aí. É o seguinte, o câncer é ruim e mata as pessoas lá na frente. Isso. Só um minutinho. A gente tá... Vai, não, eu tô esperando, tô esperando. Vou comer o meu sushi aqui. Isso, vai comer. Tem os quadrinistas aí, deixa os Não, tem quadrinistas. o nosso cara mais inteligente aqui que com certeza tem a resposta. Tem a resposta, claro. Responde Vamos em lá, italiano, Paquito. responde em Paquito. italiano. Com a mão aqui de italiano, vai. É porque o câncer só acomete as pessoas depois de uma certa idade em que elas já tiveram tempo de se reproduzir. Exato. Olha, É pra isso que deu Eu queria Paquito. dizer que eu tinha pensado nisso, mas não esperava? não esperava, cara. Né? Ó. Mas faz isso. sentido, não faz? Claro que faz todo sentido. Se a evolução tá ligada por seleção à reprodução, se você se reproduziu antes de ter câncer, o gene do câncer vai passar pra frente. Na verdade, Ele não tá vai com o fazer Google, ele tá com o diferença. Google Não vai fazer aberto lá. diferença. Na verdade, não vai fazer diferença, não vai ter pressão nenhuma sobre o gene do câncer. Tipo, qualquer doença que te mata depois dos Velho. 40 anos, lembrando em conta que as pessoas em vida selvagem, mas quando a gente vivia num ambiente que não tinha tecnologias desenvolvidas para ter mais sobrevida. Nesse ambiente, qualquer pessoa, a pessoa reproduzia com o quê? Com 18 anos, uma coisa assim, ou até antes. O que te acometesse depois dos 40, Não faz teus filhos diferença estão tudo aí. nenhuma. É, Teus filhos estão tudo aí. faz Então, sentido. então entender que é mudança e entender que essa mudança na seleção natural pode ter algum efeito, esse efeito ele só é relevante até a reprodução. No caso do câncer, não sei se existe essa resposta já. Uhum. Mas ele aparece em algum momento ou ele sempre existiu? Tem essa resposta? Ele aparece. Ele aparece? Como assim? Não, eu tô falando. Não. Sempre existiu. Ah, sempre Porque existiu? o Tem câncer câncer em planta, por exemplo. tem câncer É? em planta, é. Ah, O tá. câncer nada mais é do que uma mutação que fugiu do controle do sistema imunológico. Você Tá. tem mutação em todo o seu corpo o tempo todo. Tá nascendo célula mutante no sentido de que houve uma mudança em alguma base, erro do um DNA, erro na Um erro cópia. na reprodução da célula. À medida que Agora ela- tá acontecendo isso. Agora, nesse momento, Agora. desde Qual que é a o meu gente começou sistema a de falar. proteção em relação a isso? Desde que a gente começou a falar Sério? aqui, todos nós aqui já tivemos agora surgindo alguma célula no nosso corpo que dividiu, por qualquer motivo, Sei. e dividiu errado e fez alguma mudança ali. Aquilo Tá. lá é uma célula mutante. Essa célula mutante, ela vai ser reconhecida pelo sistema imunológico como intrusa. Porque ela não tem o DNA igual do resto da célula, que é o que está escrito na célula, imunológica para reconhecer. Então ela vai chegar, vai olhar e falar assim, ih, pera lá, aquela célula ali tá esquisitona. Vamos lá, puf, mata ela. Tá. Entendeu? O câncer nada mais é do que uma célula mutante, como dessas que estão acontecendo a cada minuto na gente, que escapou do sistema imunológico, por qualquer motivo. Não conseguiu matar ou não? Eles não foram veem- Não identificados? detectou. Ah, Não detectou. Não detectam não como detecta. uma ameaça. Isso, e aí não ela se detecta. desenvolve. E aí ela começa a reproduzir loucamente. Ela se reproduz loucamente, formando um tumor. E aí, dependendo do tipo de tumor, espalha pelo sangue, Não faz tem um metástase e tratamento tal. que você força o seu sistema a ver essa Ainda célula não. como... Não? Não, Ainda desconhecemos. não. Essa Ó, é uma fica a das- dica aí, fica a dica. Esse é caminho. mas é um dos caminhos. É um dos caminhos para você usar o seu próprio organismo para tentar Que seria o atacar que eles essa chamam de célula. vacina do câncer. vacina do a câncer. vacina contra o câncer, que seria. E aí vamos voltar, e aí já mudando de assunto, mas assim, então por que pessoas mais velhas têm uma chance maior de ter câncer? Porque o tempo vai passando, a probabilidade de mutações vai aumentando, e a chance do seu sistema imunológico não pegar, probabilisticamente vai aumentando também. Porque o seu é sistema porque- imunológico vai piorando É isso com o que eu ia tempo falar, também. Isso, ele vai piorando piorando. com o passar Ah, do tempo que você vai envelhecendo. Então, especialistas em câncer, eles não falam se você vai ter câncer. Eles falam quando você vai ter câncer. Só que o que pode acontecer é você morrer de outra coisa antes. Ah, entendi. Então, se você vivesse tempo o suficiente, 300 anos. provavelmente Isso. você desenvolveria algum tipo de mutação que poderia resultar em algum tipo de câncer. E a gente não fica sabendo tudo isso porque é muito mais fácil estar morto do que vivo. É muito mais fácil você morrer do que estar vivo. Se você for falar um ponto de, estatisticamente falando, a gente hoje em dia está muito mal acostumado. Estatisticamente falando. Ah, sim. Porque a gente, tipo, chega. Parece para nós, parece, mas é uma impressão falsa, de que a gente tem mais. É pouco provável que amanhã um de vocês morra. Né? Eu vou chegar amanhã, chego em casa e falo, puta, ruas, sei lá, não sei o quê.
Mas no passado era o contrário. Era o contrário. Isso daí é uma coisa, inclusive, que você tem um fator até de memória seletiva. Se você pegar uma pessoa muito idosa hoje, é possível que ela já tenha perdido essa percepção de como que quando ela era criança as pessoas morriam mais fácil. Entendeu? Por doença, por falta de vacina. Morria antes dos 5 anos. Caramba. Você pergunta pro teu avô, tua avó, não sei se ainda estão vivos. Tipo, Toda a família grande, 2, um morreu. teve 3, 4 irmãos que não passaram dos 5 anos, que exato. fizeram não sei o quê. Hoje isso é menos comum. Né? Hoje isso é menos comum. Em alguns lugares, não. Em alguns lugares, a probabilidade de você morrer ainda é bastante alta. Ou em lugares em que você tem a saúde deficitária, lugares em guerra, lugares mais desassistidos, né? Enfim, isso daí você não precisa nem ir muito longe, né? A gente já sabe que a expectativa de vida de uma pessoa que vive num bairro de classe média é maior do que a expectativa de vida de uma pessoa que vive na periferia. Então, você não precisa nem sair da cidade, né? Então, a gente tá mal acostumado de achar que vai voltar para casa tranquilo e amanhã vai estar vivo. Por quê? Porque a gente tem hoje sistema de saúde, tem remédio, tem vacina, tem um monte de coisa, né? Tirando... Né? A gente viu o que acontece quando as pessoas param de tomar vacina, né? Enfim, o que acontece. Você não conseguiria escrever um livro de autoajuda. Por quê? A gente está muito mal acostumado a estar vivo. Não, a gente tá muito mal acostumado a achar que não vai morrer. Ah, sim, Tá. sim. A achar que não vai morrer. Ok. E aí, o que acontece? E por que eu tava falando de... Não tem a menor. E aí, Também não Querer lembro por que morrer. que começou. Não tem a Tá falando de menor câncer, câncer. né? Do câncer, exatamente. Então, no passado, o pessoal falava, nossa, tá aumentando o câncer, não sei o quê. É possível que o nosso estilo de vida ou algumas coisas que a gente faz estejam aumentando a prevalência de câncer e a gente não sabe. A gente não sabe se A gente não tem alimento, agrotóxico, não Sei sabe. lá, a gente não tem a menor ideia de se é. E não tem evidência, não é nem sim nem não. A Sim, gente não sabe. Não dá pra afirmar que é nem afirmar que não é. Porém, a gente sabe uma coisa, que no passado as pessoas viviam, em média, menos tempo. Quem vivia... E assim, é óbvio, sempre vai ter, mas o meu bisavô viveu 100 anos. Sim, só que ele deu sorte. É. Ele deu muita sorte. Você passou em vários filtros e alguém ia passar. Então, ele durou mais tempo. Estatisticamente. Estatisticamente falando, o seu bisavô era traço. Exato. Entendeu? E esse aqui é o ponto. Então, dava a falsa impressão de que as pessoas não morriam de câncer, ou melhor, que o câncer era menos comum, Porque as pessoas morriam porque elas antes. morriam antes, morria de, sei lá, de tuberculose, de tifo, de varíola, de não sei o quê. Tipo, né? A erradicação da varíola foi década de 70. Você já estava vivo. Ops. Já. Você tomou vacina. Você chegou a tomar você vacina de chegou a tomar varíola? vacina de varíola. Vários. Não, de tomou- varíola. De varíola na perna. Varíola. De varíola na perna. Ah, não lembro. Não. Vou até perguntar pra minha mãe. Eu nasci em 70. A minha tomou mãe vacina tem. de varíola, com Você certeza. tomou, Sério? você É. tomou vacina de varíola. Que doideira. Onde é? Na perna onde? Aqui na lateral da coxa. Ah, sim, sim. Na Eu tenho lateral uma da marca. coxa. Aconteceu em Aí, 78, eu não até tomei. 78. Cara. A partir de 80, que é quando eu nasci, não tem mais a Por quê? vacina. Não precisava Porque mais? foi Porque erradicada. erradicou a varíola. A varíola desapareceu. doideira. Então, agora, tudo bem. Isso foi por medida protetiva, porque até 78, no década Isso. de 70, 60, morria de varíola só pessoas em lugares muito específicos do mundo, uns pedaços só da fazia África, um pra pedaço não da ter nem coisa. a É possibilidade. pra eliminar a Exato. doença do mundo. Depois que eles terminaram de erradicar todas as pessoas doentes de varíola do mundo, aí eles pararam de aplicar porque falaram, agora não precisa mais. Você tem o vírus da varíola guardado em laboratório, para caso aconteça alguma coisa, não sei o quê. E a poliomielite estava como candidata à próxima, mas a parece próxima a que- ser erradicada. Só que aí aconteceram alguns fatores muito bizarros que impediram a poliomielite de ser erradicada. A Covid foi um dos fatores, porque não foi confirmado, né, de que a poliomielite voltou para o Brasil, mas em alguns lugares do mundo, sim, ela aumentou e ela estava restrita a um pedaço na África, ali perto da Guiné, e ao Paquistão. E um pedacinho do Paquistão, a poliomielite. Estava restrita só a esses 2 lugares. E no Paquistão, o índice de vacinação diminuiu por causa do Osama Bin Laden. Por quê? E isso é um troço muito louco. Qual que é o link? Porque os Estados Unidos, quando eles estavam atrás do Osama, e eles estavam desconfiados que o Osama estava escondido numa determinada casa lá no Paquistão, eles precisavam ter certeza. E para isso, eles viam que tinham várias crianças ali, e eles sabiam a genética do Osama Bin Laden, porque várias pessoas da família do Osama Bin Laden eram pró-América, né? O Osama Bin Laden era o parente bizarro lá. Então eles tinham o DNA do Osama Bin Laden. E eles falaram, pô, se a gente conseguir pegar o DNA dessa criançada, a gente vai descobrir se ela é parente do Bin Laden e ele pode estar com a família dele ali. Como é que a gente vai fazer para tirar sangue deles? Ah, já sei, vamos fantasiar de agente de vacinação.
Caramba. Então, os Estados Unidos, a equipe lá da CIA, Não lá, sei lá o sabia quê, disso. eles se fantasiaram de agente de vacinação, se disfarçaram, e eles eram super bem confiados lá no Paquistão. Os caras são agente de vacinação, os caras é uma coisa séria, estão ajudando a gente. E aí eles foram na boa fé lá, e aí quando vieram vacinar as criançadas, eles vieram vacinados e tiraram um pouquinho de sangue, fizeram a avaliação. Puta, é filho do Bin Laden. Ah, então o Bin Laden tá ali dentro. E aí fizeram toda a operação e pegaram o Bin Laden. A partir daquele momento, os agentes de vacinação começaram a ser mortos. E aí a poliomielite não foi extinta ainda do mundo Que loucura, por várias cara. questões. Que doideira. Isso é um troço muito louco. É bem assustador. Mas, enfim, o exemplo dessa questão do câncer é esse. Né? Então, vencer o câncer, salvo as pessoas que têm um câncer prematuro, etc e tal, mas vencer o câncer é um problema da nossa sociedade porque nós estamos vivendo muito. Muito mais do que a média do que a gente vivia anos atrás. Aí aparece. É um problema que deve estar nas prioridades do pessoal, né? Porque eu não sei, mas deve matar muito o câncer, não é? Sim. Estatisticamente mata, o que mais mata no mundo ainda continua sendo doença do coração, principalmente ligado ao padrão de vida. Então mas o câncer é um dos que mata. Outra busca também. É que a gente precisa fazer uma separação aqui, porque a gente faz conta muito de mundo e o que mata gente de país mais rico é o diferente do que mata gente de país mais pobre. Um país pobre morre de febre amarela, de febre malária. exatamente. Então, se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, O que morre o que mais? morre é câncer e problema de coração. Problema de coração. Por causa do estilo de vida, né? É. São países que comem muito ultraprocessados, Pessoas fazem sedentárias. exercício, trabalhos muito sentados. E o coração é o que mais mata disparado no mundo. E aí, nesses países, na verdade. E aí você vai ter outros tipos de morte, dependendo da região que você estiver falando. Se você pegar o continente africano, por exemplo, você vai ter doenças causadas por mosquito que causam muitas mortes. Ou mesmo no Brasil, que você tem doenças ligadas à falta de saneamento básico que causam morte em muitas crianças. Que era só você fazer o básico de saneamento, que você rede esgoto. Botulismo, por exemplo, como que tá? Não, Que era aí é bem pouquinho, é bem pouquinho. Mas é muito mais relevante você pegar crianças morrendo de diarreia no Brasil por falta... Morrer de diarreia, cara. Metade das internações de crianças até 5 anos no Brasil seriam resolvidas se a gente tivesse água e sabão para as pessoas lavarem as mãos. De crianças até 5 anos. É nesse nível que é a resolução simples do problema. Água corrente e sabão. E aí tem um trabalho que mostra que tem que dar o sabão mesmo e ensinar a criança a lavar a mão, porque como ela nunca teve contato com isso, ela não sabe nem lavar a mão direito. Então, imagina a economia de dinheiro que você teria, porque você está falando de internação de criança, a metade disso poderia ser evitado se a gente ensinasse as crianças a lavar as mãos. Então, quando você pergunta de doença, a gente tem que falar de qual realidade que a gente está falando, né? A nossa realidade é completamente diferente de outros lugares.